Olá, boa noite. Como é que vocês estão? A vida continua, né? E a gente tá aqui, né? Vamos à luta, todo mundo. Eu não sei se vocês já se vacinaram contra a gripe. Acho bom vacinar, hein? Acho bom vacinar porque a gripe tá pegando e a gente tem que estar na frente. Eu já me vacinei contra a gripe, já tem 2 meses. E tenho falado com alguns médicos que estão me dizendo que as pessoas não estão se vacinando contra a gripe e a gripe está de uma forma assim muito grande, assim pegando muita gente, né? A influenza e H1N1. Então, gente, por favor, vamos vacinar contra a gripe, que esse é o melhor caminho para todos nós, né? Eu estou aqui falando sobre gripe, mas eu estou aqui para falar sobre outra coisa. A gente vai falar hoje sobre as relações internacionais e o papel da Igreja Católica, porque a gente sabe que o mundo está tão polarizado, o mundo está muito dividido, a gente vê as pessoas estão no dia a dia, no microcosmo e no macrocosmo, as coisas estão assim, desta forma. E então, vamos ver se a gente consegue, então, entender melhor esse panorama internacional com o padre Marcos Vinícius Brito de Macedo, que é um especialista na área. Eu até vou dizer para vocês, ele é professor do Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e professor do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico e professor da Universidade Católica de Petrópolis também e da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele é uma pessoa extremamente competente. Eu já entrevistei ele aqui, vocês vão lembrar, né? E ele está lançando esse livro aqui, ó, A Voz da Consciência, o diálogo entre a Igreja Católica e a comunidade internacional. Então, eu vou ver se ele já entrou, já tem muita gente aqui. Aqui o Padre Marcos, concentrado aqui, fique tranquila, né? A gente sabe como às vezes dá uns tilts aqui difíceis. Olá, Ô, boa Padre, noite. tudo bem? Tudo Tudo bom, bom, Padre Márcia? Marcos? Que Tudo. Se alegria. puder aproximar um pouquinho mais a câmera, seria melhor, porque a gente está vendo Melhorou? lá em cima. Assim está melhor, Sim? tá? Maravilha. Muito Está um bem, pouco longe ainda, mas tudo bem. Padre muito Marcos bem. Vinícius, obrigado por estar aqui. Eu sei que você lançou esse livro em setembro, né? E que vai Isso lançar agora mesmo, em Brasília. Vai lançar em Brasília também, dia 10, não é isso? isso mesmo, Márcia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos nessa live. É verdade, tivemos no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro o lançamento no dia 14 de setembro, e agora o Ministério das Relações Exteriores deseja fazer o lançamento em Brasília para os alunos, professores e embaixadores vinculados ao Instituto Rio Branco. Olha Então, que máximo no dia isso. 10 de dezembro, tem um fato muito interessante, porque é aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. E é justamente a Declaração dos Direitos Humanos um dos instrumentos mais fortes utilizados pela Santa Sé, pela Igreja Católica, no diálogo com as sociedades, bem como com os estados e na defesa da sua diplomacia. Então, quis a Uhum. providência de Deus, Deus não falha, não é verdade, Márcia? Deus não Que, falha. que nós pudéssemos estar em Brasília, né? Onde também lecionamos, nós, como você dizia, leciono nessas instituições todas do Rio de Janeiro, mas também tenho oportunidade de lecionar em Brasília, no IDP, no Instituto de Direito Público. Então, lá agora o Instituto Rio Branco se interessa por essa grande temática, que é nova porque não é muito conhecida do grande público, e também o Itamaraty deseja que o meio diplomático e jurídico, juristas de Brasília também possam conhecer, dialogar, perguntar. Então, serei sabatinado, não estarei numa CPI, mas serei sabatinado no Instituto Que Rio bom. Branco. Mas é uma sabatina boa, né? E Sim, agora, sem dúvida. uma sabatina boa. É interessantíssimo a gente, quando pega o livro para ler, porque quando a gente pensa na Igreja Católica, a gente está sempre pensando do lado, vamos dizer assim, espiritual, né? Da liturgia. E aqui tem todo um lado político da Igreja. Tem toda uma história do que aconteceu, inclusive no Brasil, que depois na República quer dizer, o país tinha como uma religião oficial e depois houve uma, Sim. né, eles Sim, foram com a República, separados com a com a República, né? República, então começa a noção da laicidade do Estado mais fortemente. O Brasil deixa de ser confessional para então abordar a noção da laicidade do Estado, que não impede que todos os cidadãos possam obter a sua religião
assim desenvolver a sua religiosidade, seja em qualquer uma das religiões, denominações religiosas, mas a Constituição Federal começa, então, a partir da República, a dar esse viés de maior liberdade religiosa, sem vilipendiar e sem deixar de reconhecer a grande história que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu na terra de Santa Cruz, não é verdade? E nós não podemos nunca nos olvidar dos jesuítas, dos grandes missionários, né? Aí está São José de Anchieta, e ao mesmo tempo toda a cultura brasileira sempre estará permeada da presença da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre foi, na terra de Santa Cruz, uma grande detentora de instrumentos e possibilidades para oferecer à sociedade brasileira, bem como a outras nações, educação, ao mesmo tempo valores culturais e, sobretudo, gosto de dizer, Márcia, a Igreja sempre, seja no Brasil ou seja em qualquer nação, ela sempre ajuda muitíssimo o homem a se perguntar por 6 principais aspirações da vida. E eu vou lhe dizer quais são: amor, liberdade, a fecundidade, a verdade. No meio de tantas meias-verdades, a Igreja, no cenário internacional, ela questiona as consciências sobre o que é a verdade, a transcendência e uma coisa que eu penso que todos nós estamos sendo questionados em plena pandemia, que é a nossa segurança. Como um micro-organismo consegue nos fazer entender que a vida é muito frágil e que nós precisamos uns dos outros. Mas tudo isso está alicerçado pela diplomacia da Igreja Católica, essa voz da consciência diante das nações, com um único ideal: o ideal de fazer com que o ser humano alcance a plenitude e não viva de frustrações. Pois é, e como é que a igreja, padre, o senhor colocou, padre Marcos Vinícius, vários itens assim, né, importantes, mas as pessoas não têm uma visão, lógico que quem lê o seu livro vai entender, não tem essa visão política da Igreja Católica como ela é atual. Por exemplo, como é que é a participação dela na ONU, né? Como é que ela interage com a Organização Mundial do Trabalho? Claro. Entendeu? Tem coisas Sim. assim que a gente pensa que a Igreja Católica está totalmente fora desse contexto, né? Inclusive que na ONU ela não vota, mas tem voz. Como é que Sim. fica essa situação? Primeiro, vamos contextualizar, Márcia, que a igreja não faz política. Até porque Cristo não foi moderador de nenhum pluralismo, né? Graças a Deus, Cristo foi mestre da verdade. Essa parte desse pressuposto. Depois, a igreja está nas Nações Unidas, né? Já vamos aos áureos tempos da Liga das Nações e já ingressa em 65, 20 anos depois da fundação das Nações Unidas, no pontificado de Paulo VI, como observador permanente, que é uma possibilidade que é dada à Igreja Católica e também a outras instituições, mas instituição religiosa só a Igreja Católica. Ela está na ONU, na OMT, na OMS, em primeiro lugar, como uma verdadeira ativista do ser humano. Porque hoje já existe uma dessacralização dessa palavra ativista, ou talvez uma má interpretação, porque não sei se percebem que hoje nós compreendemos ativista como aquela pessoa que luta movida pelo ódio que tem diante de si. Mas é interessante que o verdadeiro ativista é aquele que luta impulsionado pelo amor que traz consigo, o amor que vem atrás de si. Então, a Igreja Católica, seja na Organização Mundial do Trabalho, seja na OMS, bem como na Assembleia Geral, ela tem voz, não tem voto, e vou explicar, ela não quis ter voto ainda que as 193 nações tivessem convidado a Santa Sé para ser um Estado-membro e assim com direito a voto, para justamente nunca perder essa neutralidade de não ser vista como uma instituição que faz política, como uma instituição que levanta bandeiras ideológicas. A igreja quer levantar a bandeira de Cristo, que veio salvar o homem através da verdade. E a verdade está intrínseca, está inscrita no DNA da alma de cada pessoa, independentemente daquilo que ela crê. Então, agora, Sim? Desculpe, padre, eu ia perguntar, por exemplo, nessa situação atual, né, já que a Igreja Católica ela está na ONU e também está na Organização Mundial de Saúde, com relação à pandemia, como é que foi o posicionamento da Igreja Católica como instituição? O Papa Francisco é muito claro
a Igreja Católica, evidentemente, que justamente é a única instituição com direito diplomático, porque possui um governo centralizado na figura do Papa e na sua verdadeira envergadura moral perante a sociedade internacional. Depois, porque a Igreja Católica pode estabelecer acordos e tratados, uma vez que ela recebe embaixadores e envia embaixadores, então há uma via de mão dupla. E a partir daí, entrando no viés da pandemia, muitos países foram ao Santo Padre. Muitos questionaram o Santo Padre, o senhor precisa se posicionar, porque não somente os católicos, mas a humanidade o tem como referência moral. E o Papa foi muito claro a respeito da vacina, a respeito do respeito à dignidade humana, das pesquisas lícitas e válidas, ao mesmo tempo o quanto ele homenageou a figura dos médicos, ou seja, de toda a área da ciência e da saúde, assim contrastando o que muitas vezes a mentalidade laicista e ateia tenta dizer, que fé e razão não caminham juntas. Isso é uma falácia. Sim, eu gosto muito, Márcia, daquele pensamento do Dostoiévski que diz, olha, o homem não pode viver sem ajoelhar-se, por um motivo. Se recusa a Deus, ele se ajoelha diante de um ídolo. Logo, não existem ateus, existem idólatras. Ou seja, idólatras que vivem idolatrando a tentativa de provar a não existência de Deus ou de gerar uma indiferença na sociedade. Mas foi muito interessante que, justamente por ter essa voz na diplomacia internacional, a OMS, bem como muitos chefes de Estado, pediram ao Santo Padre que pudesse ajudar, seja na prevenção, seja em todo processo de incentivo a pesquisas, bem como o Santo Padre pediu um retorno para os países mais pobres, para os mais necessitados. Enquanto ele precisa falar com sua envergadura moral, ele questionou as nações. E os mais ricos? Ajudarão as nações mais pobres a obterem vacina? Pois é, Padre Marco Vinícius. E a voz do Papa, o senhor achou que ele realmente conseguiu passar essa mensagem? Porque a gente está vendo agora essa Omicron chegando, né? Essa nova cepa que vem, foi identificada na África do Sul. Ninguém sabe se começou lá, mas foi identificada lá. E começa justamente de novo toda essa apreensão de o que vai acontecer, como é que nós vamos lidar. E fica também essa pergunta, né? Por que a África, como um continente tão grande, não conseguiu ainda ter mais do que 6% de pessoas vacinadas no total? Mas eu penso que nós temos a resposta disso, né? Basta ver as dívidas externas, né? E o não perdão das dívidas externas a muitos países da África, sobretudo aqueles que estão em faixa de miséria, que, por exemplo, no ano 2000, São João Paulo II, né, no jubileu dos 2000 anos do nascimento de Cristo, São João Paulo II pediu aos maiores chefes de Estado, São João Paulo II pediu ao G20 que perdoassem a dívida externa dos países em faixa de miséria, que vivem uma calamidade que todos nós sabemos, que estão nesses bolsões que nos dá verdadeiro arrepio de como a sociedade está organizada e vive problemas insalubres, né? Mas o pedido do Papa foi ignorado pela grande maioria do G20, mas é interessante que nem por causa disso a Igreja Católica deixará. Sua voz. Tá mudo, Sim. ficou mudo. Opa. Agora voltou. Voltou? Justamente a nossa ideia é fazer com que a sociedade não se conforme com alguma coisa pela metade, com a mediocridade, com o resto. Não se dá resto a humanos. Pelo contrário, nós temos que levar a sociedade a se conformar e a querer a plenitude. E é por isso que a plenitude passa por esses 6 pontos que são cruciais na defesa da dignidade humana da Igreja Católica no cenário das nações. Aí eu digo bilateralmente, em todos os encontros do Santo Padre com os chefes de Estado, com primeiros ministros, com monarcas, bem como multilateralmente, como, por exemplo, em Glasgow, agora o cardeal secretário de Estado, defendendo o meio ambiente, dizia, bom, existe uma ecologia, um meio ambiente que nós estamos preocupados, mas a ecologia humana e aqueles que habitam essa casa comum. Será se nós realmente não estamos fazendo do homem um capítulo à parte da vida?
sei se vocês já perceberam que hoje existe um grande perigo, a dicotomia entre sociedade e indivíduo. Parece que fala-se da sociedade no todo e o indivíduo nós descartamos ou deixamos refém de um relativismo. Ou seja, e é muito fácil nós associarmos. Simples. Indivíduo e sociedade não são capítulos à parte. Pelo contrário, tudo que não passa pelo transcendente, então fere a dignidade humana. E é a partir daí que eu digo, Márcia, a Igreja Católica, até diante daqueles que não acreditam em Deus, ou diante daqueles que não são católicos, ela sempre diz, nada é independente de Deus. Se nada é independente de Deus, nós dependemos uns dos outros. E aí está a missão da Igreja Católica na sociedade moderna de gerar diálogo. Eu digo que o diálogo que a Igreja Católica faz entre as nações não é um diálogo para interesse político nem econômico e muito menos social. É para gerar amizade entre as nações. Uma das características da diplomacia pontifícia, que é a de estabelecer mediação nos conflitos. Por exemplo, quando tivemos a questão do embargo no governo Obama, ok, para com Cuba, e houve aquele perdão, podemos assim dizer, vamos dizer o perdão do embargo e uma certa negociação, o Papa Francisco foi quem ali se colocou como mediador entre a família Castro e o Barack Obama. Então, veja que interessante que, independentemente de uma sociedade ser católica ou não, a Igreja Católica ela quer mostrar que a beleza é o esplendor da verdade. E o esplendor da verdade é quando o ser humano vive uma integridade. A integridade de um povo, de uma sociedade, de um indivíduo. Padre Marcos Vinícius, quando o senhor explicou a posição da Igreja Católica de estar presente nesses organismos internacionais, o senhor colocou que é porque a Igreja Católica tem uma estrutura centralizada e tem um chefe que seria o chefe de Estado. Quer dizer, as outras religiões não teriam isso. Isso foi o grande diferencial que colocou a Igreja Católica, então, nesta posição? Sim, então são essas três características, né? Ela possui um governo centralizado na figura do Papa, que é a cabeça visível da Igreja, e óbvio que tem o seu governo, que é a Santa Sé. Por isso, o ente de direito diplomático não é o Estado do Vaticano, é a Sé Apostólica, que é o governo do Papa. Aliás, sabe que o senhor podia falar hoje sobre essa diferença? Porque as pessoas, peraí, como é que é? A Santa Sé, o Vaticano... né? Quando chamamos Vaticano, quando chamamos Vaticano, sim, quando chamamos Vaticano, falamos do Estado da Cidade do Vaticano, que nasce dia 11 de fevereiro com os pactos lateranenses, depois da abolição dos Estados Pontifícios. Então, quando 1929, né? 1929, exatamente 29. 11 de fevereiro. Quando, então, existe uma paz entre Itália e a Igreja Católica, Itália e a Sé Apostólica. Ou seja, o Papa é soberano, o Papa é autônomo, possui o menor Estado, ou seja, sabemos no direito, que muitas pessoas que estão nos acompanhando são da área do direito, que a soberania de um povo e a soberania de uma instituição necessita de um território. E justamente o Estado da Cidade do Vaticano nasce para salvaguardar essa soberania territorial daquele soberano, daquele pontífice, bem como de tudo aquilo que ele irá legislar e governar para a face da terra em todos os católicos que estão nos 193 países. Dessa forma, Márcia, é muito interessante que o Papa ele tem seu governo vinculado a ele, e mais, existe uma história que começa no século IV, com os legados pontifícios. Então já é consuetudinário da Igreja Católica sempre enviar perante os estados. Voltou? Voltou. Então, é consuetudinário desde o século IV a Igreja Católica mandar perante, evidentemente, os grandes imperadores, embaixadores do Papa. É por isso que chamamos a Igreja Católica da mais antiga diplomacia do mundo. Porque o modus procedendi de fazer diplomacia nasce com a Igreja. O Papa não podia estar, muitas vezes, nos grandes concílios. Precisava defender os interesses dos católicos e cristãos, que eram muito perseguidos nos primeiros séculos perante os imperadores. Então, mandava os seus embaixadores. Os legados
pontifícios, eles serão, então, a gênesis da diplomacia. Deixa como curiosidade, Márcia, até o modus procedendi, hoje das cimeiras, dos grandes encontros diplomáticos mundiais, se inspiram nos concílios. Olha, isso é uma coisa histórica, né? Não, quem cria a linguagem cifrada, que até hoje, muitas das vezes utilizada no meio diplomático, é a Igreja Católica. Uhum. A Igreja Católica cria essa... Tem alguma coisa, Padre Marcos Vinícius, tem alguma coisa que sai do ar ao seu som. Desculpe, melhorou? Agora tá bom, tá de novo. Perdão, voltou. Desculpe. Mas, então, desde a linguagem cifrada, o enviar embaixadores, bem como até mesmo o estabelecimento de embaixada permanente, que começa no século XVI, isso tudo inspirará os estados, então, civis, dado o olhar e o conhecimento da maneira de proceder a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, junta-se a história, o governo centralizado ao Santo Padre, depois a universalidade de sua presença nas 193 nações da face da Terra, de tal forma que, assim, a Igreja é a única instituição religiosa, os muçulmanos, os judeus, os nossos irmãos, podemos dizer, budistas, os protestantes, não têm essas características, de tal forma que somos a única instituição no mundo podendo receber esses direitos diplomáticos. E como é que hoje em dia a gente pode entender essa relação interreligiosa? Eu sei, por exemplo, que o Dom Orani é um estudioso disso também, ele participa, né, de um conselho, vamos dizer assim, onde existem todas as religiões, mas é que durante muito tempo a gente sempre entendeu que a religião católica queria ficar sozinha e afastada como a única, vamos dizer assim, fé a ser validada, né? Mas hoje em dia o que a gente vê é um movimento muito de diálogo. Quando é que isso começou, Padre Marcos Vinícius? Então, eu penso, sim, Márcia, com toda sinceridade, né, que na história da Igreja nós fomos evoluindo nessa capacidade de diálogo. Sobretudo na segunda metade do século XX, né, pós-Concílio Vaticano II, né, também com romanos pontífices como São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e hoje o nosso querido e amado Papa Francisco, já percebem que não poderíamos estar desenvolvendo mais no seio da sociedade uma mentalidade de cristandade. Ou seja, nós, sem refutarmos nada da nossa doutrina, sem deixarmos de anunciar o que nós acreditamos, correto? Nada disso nos impede de estender a mão àquele que acredita de forma diferente, que nos coloquemos ao redor da mesa para obter benefícios à sociedade, para ajudar o homem a crescer no progresso, nas virtudes, o que todas as religiões podem auxiliar os homens a crescer nas virtudes. E a Igreja Católica, então, vai suscitando um pensamento muito no aprendizado de Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, que ele fala assim: quem renuncia a amar para não sofrer, termina sofrendo por não amar. Essa frase é ótima, realmente. Porque se eu renuncio a dialogar, então eu acabo sofrendo por viver mudo, ou por estar enclausurado nas minhas convicções, que não precisa me transformar numa pessoa hermeticamente fechada. Quem vive a verdade de uma fé é extremamente aberto ao diálogo e à caridade, porque não tem medo de perder essa fé. E assim, nós nos colocamos ao redor da mesa com todos os nossos pares de outras denominações religiosas, perguntando-nos, na pandemia, como nós podemos ajudar socialmente, ao mesmo tempo, na obtenção da paz, né? Paz do Rio de Janeiro, por exemplo, nosso querido Rio de Janeiro, né? Como é belíssimo os momentos que as religiões se dedicam a rogar pela paz, mas a fazer algo pela paz. E às vezes até mesmo a cobrar
das instituições governamentais algo para proteger o cidadão, a sociedade carioca, por exemplo. Vamos ao nosso Rio de Janeiro, né, que é nossa seara. Mas existe uma outra mentalidade que o diálogo interreligioso, sim, no Rio de Janeiro, muito capitaneado pelo nosso cardeal, ele é muito sensível a isso. Evidentemente, volto a dizer, sem querer ganhar ou perder nada, porque o diálogo interreligioso não é uma luta de titãs. No fundo, assim, vou ser muito sincero, se nos ensinassem a perder na vida, nós ganharíamos sempre, sabe? Eu gosto disso, porque ninguém ensina a perder, né? As Claro, pessoas só são nunca se ensinadas ensina. a ganhar. E não dá para ganhar sempre. E se você não tiver o recuo, né, e a flexibilidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas vamos lá, vamos pensar juntos. Se é próprio de toda religião fazer o bem, ligar o homem ao transcendente, que, volto a dizer, é uma das maiores aspirações do coração humano, que não pode viver de migalhas e sim de plenitude. E esse é o problema da sociedade contemporânea. Estamos vivendo de restos, né? Restos de hedonismo, restos de relativismos, restos de falácias, bom, enfim. Mas se a nossa missão é justamente unir, por que vivemos separados? Porque aquilo que acreditamos é diferente, ok. Ou seja, existe uma linha divisória entre o que podemos nos unir e aquilo que nos separa. Sobre isso não falamos. É como uma família. Aquilo que gerará... Sim, somos todos uma família de filhos de Deus, É uma né? família, né? Na É uma família você não família. pode ficar tocando nos assuntos tão delicados sempre, né? Sim. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, diz: somos todos irmãos. Fraternidade universal não é deixar de vislumbrar que nós temos as nossas posições, nós temos as nossas bandeiras e ponto. Mas, ao mesmo tempo, não preciso ficar expondo sempre, dizendo ao outro porque ele está certo ou errado. Até porque não há nada melhor que o tempo para que as pessoas possam aderir à verdade. Então, não há, século XXI, guerras midiáticas de religiões. Pelo contrário, século XXI tem que ser um século do amor, da civilização do amor, como dizia São João Paulo II. Ou seja, Márcia, nós estamos perdendo tempo deixando de impregnar a sociedade de valores nobres e cristãos. Somos Com cristãos, eu certeza. sei que você é cristã, mas onde estão outros para sentar à mesa e dar as mãos a todos nós? A sociedade está cada vez mais enfraquecida. Eu acho que a gente tem que respeitar a fé de todos, né? Porque todos Sim. os caminhos que levam a Deus são caminhos lindos a ser percorridos, né? É claro, Cada um com a sua fé. Sempre que me perguntam, assim, padre, preciso respeitar a fé de todos. Sim, claro, sem a menor dúvida, mas é uma via de mão dupla. Também nós pedimos encarecidamente que nos respeite, Claro, porque com assim certeza. o amor é fecundo. Lembre-se que uma das aspirações do homem é a fecundidade. E a fecundidade não é somente vinculada à natalidade. A fecundidade está na essência da alma, né? Estar abertos, né? Exatamente. Padre Marcos Vinícius, nós estamos chegando no final da nossa live. E sabe o que eu queria pedir? Uma oração, eu acho que a oração do Pai Nosso ela é muito universal, né? Ela é ecumênica. Eu acho que se a gente podia aqui rezar um Pai Nosso em prol do nosso Brasil, do mundo, desse momento, das famílias, para que a gente se saia sempre mais fortalecido dessas situações complicadas que o mundo vive atualmente. Podemos rezar, então? Sim. Antes disso, me permita, Márcia, pedir que todos nós entremos no mês de dezembro, né, com uma profunda gratidão no coração, né? O Goethe já dizia que a gratidão é a virtude que gera amizade, a gratidão é a virtude que nos faz sorridentes, a gratidão é a capacidade de não perder a esperança. Entramos no último mês do ano de 2021, antes de rezar esse Pai Nosso. Vamos rezar com um sentimento de gratidão, porque realmente a gratidão já nos projeta uma esperança para 2022. A gratidão nos dá o desejo de ser peritos em humanidade, sabe, Márcia? Nós, seres humanos, estamos com medo do ser humano. Nós estamos com medo de entrar no coração do outro. Isso é um absurdo. Estamos regredindo à época dos bárbaros, porque o homem
ele está deixando de ser humano. É preciso estar vivo para ser livre e, sendo livre, aprender a amar, porque quem não é livre não ama. Então, a gratidão nos leva a isso. Fazer amizades, ganhar pessoas para o bem, né? Como nos conhecemos e tantos projetos que já compartilhamos e tal, com Dorali. É verdade. E aquela nossa reunião foi fantástica, né? Foi muito boa. E parecia que nós estávamos, há horas juntos, né? E aquilo ali foi um relâmpago de ideias, né? Mas por quê? Porque nós queremos fazer o bem tendo um ideal. Assim, a vida vale a pena ser vivida. Só temos uma vida para fazer o bem e amar. E, sobretudo, nós temos que fazer a diferença. Os medíocres sempre passam incólumes. Mas não chamam a diferença. Então, eu rezo esse Pai Nosso pedindo que todos vocês que me acompanham a Márcia e possam fazer a diferença em casa, no trabalho, na sociedade, mas, sobretudo, existe um lugar que nós esquecemos de fazer a diferença, aqui dentro, ó, no coração. Faça a diferença dentro do seu próprio coração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aos católicos aqui presentes, Márcia, se me permite, eu gostaria de dar uma bênção, invocando o título de Nossa Senhora da Esperança. Estamos no Advento, há 23 dias do nascimento de Jesus Cristo. A humanidade, o curso da história da humanidade mudou com esse nascimento. Então é tempo de montar os presépios. Vamos lá, vamos colocar os meninos Jesus para fora e vamos decorar a nossa casa com a árvore que nos aponta o céu e a eternidade. Vamos colocar a guirlanda que é justamente o círculo do amor de Deus. Enfim, vamos fazer com que a nossa casa possa brilhar, exteriorizando o brilho que temos da fé no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Esperança, desça sobre a vossa vida, a vossa saúde, os vossos sonhos, o vosso término de 2021 e o início de 2022. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Marcos Vinícius, muito obrigado pela live, pelo todo o seu conhecimento e pela bênção que o senhor deu hoje agora. Foi muito importante. É sempre bom a gente se sentir abençoado e terminar uma live com uma bênção. É uma bênção. Muito obrigada. Márcia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O livro, se posso assim dizer, foi publicado pela editora Petra. Então, temos acesso via editora Petra nas livrarias. É da área jurídica e diplomática, mas é de fácil leitura, modéstia à parte. Então, os que não são da área jurídica e diplomática, eu aconselho que leiam, que vão descobrir uma faceta da Igreja Católica muito pouco conhecida. Exatamente, muito bom. Muito obrigado, Padre Marcos Vinícius. De novo, bom lançamento em Brasília. Obrigado. Reze por mim. Um abraço. Vamos lá. Tchau, Obrigada, tchau. Padre Marcos. Obrigado.